Glória a Deus. O que a gente falou dentro da luz já ficou meio forte, né? Porque lá no fundo eu não enxergo muito bem, mas está tudo bem, graças a Deus. Mesmo assentado, irmãos, abra sua Bíblia comigo, a Camila deve colocar aqui atrás. Evangelho de Jesus Cristo, assim escreveu São Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Quantos estão felizes na casa do Senhor nessa manhã? Amém? Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra, assim como ela tem falado comigo primeiramente, ela vai falar com você nesses dias tão difíceis, que Deus tem uma palavra de conforto para cada um nessa manhã. É um texto muito rico, se você, assim como a Bíblia toda mas tem algumas passagens bíblicas que ela abrange muitas as áreas, e esse texto para mim é um, e você vai entender no decorrer da mensagem, que alguns pontos que eu vou trazer para a gente meditar nessa manhã, e confirmar que você está no lugar certo, que é do lado de Jesus. Não existe outro lugar lá fora, não existe outro lugar em casa, ou no seio da família, melhor do que estar ao lado de Jesus. E quando nós estamos dessa forma, você vai entender que você e eu estamos fazendo a melhor escolha da nossa vida, que é servir a esse Deus Todo-Poderoso. Então, diz assim a palavra do Senhor em Lucas 5, 1 ao 7. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Texto esse que nós conhecemos já há muito tempo, irmãos. Se você tem a Bíblia de estudo, você vai ver que essa passagem se relata a pesca maravilhosa. Então você vê que essa passagem, ela se dá no início da caminhada de Jesus. Jesus ele já estava pregando, ele já estava ministrando. Jesus ele já havia falado da palavra de Deus. Jesus já tinha sido batizado. Jesus tinha sido levado ao deserto. Jesus tinha sido tentado. Jesus foi aprovado no deserto. E isso tudo, as pessoas das cidades vizinhas e circunvizinhas, elas já ouviam falar de Jesus. Jesus já estava pregando o evangelho que o povo, que a multidão, queria ouvir a palavra de Deus. Então era um evangelho diferente, era uma palavra de Deus ministrada de uma forma diferente. Não da mesma forma que os sacerdotes, que os homens da casa de Deus pregavam. Falavam para fazer, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus vem com um evangelho simples. E logo isso já muda toda a trajetória do povo de Deus. A palavra está sendo pregada de uma forma onde todos têm um entendimento. Todos conseguem entender. Porque a palavra do Senhor é simples. Esse tal de igrejas que estão pregando uma palavra onde o povo sai da igreja mais confusa do que entrou, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é simples, ela é eficaz. Não precisa pular, não precisa gritar. Cada um tem uma forma de pregar. Mas essa passagem que Jesus está pregando, todos conheciam, todos sabiam. E aqui Jesus começa o seu ministério, ele já está na corrida, já pregando o seu evangelho, e separando 12 homens para que fizessem parte desse conjunto, que são os seus 12 discípulos. Então Jesus está na escolha, ele está escolhendo
e preparando esses homens para uma nova caminhada. Então nós já notamos que o povo, ele apertava Jesus na beirada do lago, o povo já oprimia, a multidão já estava tão grande que não havia como já ministrar naquele local onde Jesus estava. Então você vê que Jesus, ele pega um dos barcos e pede para afastar um pouco, para que o povo pudesse ouvir a mensagem. O que nós podemos tirar para isso nessa manhã? O povo quer ouvir a palavra. O povo queria entender o que Jesus estava falando. O povo já sabia que ali tinha salvação, ali tinha vida, ali tinha cura, ali tinha libertação. E nós, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Nós não precisamos preocupar como estaremos fazendo, correndo atrás, ou às vezes passando em cima de alguém para ouvir a palavra do Senhor. Ou às vezes ouvir uma forma de evangelho que venha tratar somente com nós. Aqui nós já tiramos uma passagem para nós que, se nós temos o desejo de ouvir a palavra de Deus, não se preocupe, Jesus vai arrumar o jeitinho certo para que todos recebam o evangelho. Então aí fora, às vezes você vê muita gente passando em cima do outro, dando perna em cima do outro, para talvez estar em um cargo, ou talvez estar em uma igreja, mas Jesus, ele conhece o coração de cada um. Jesus conhecia aquele povo que queria ouvir a palavra. Jesus, o que ele faz? Se eu ficar aqui, nem todos vão entender. Jesus se afasta um pouco e prepara aquela situação, esse cenário, para que todos recebessem da mesma palavra. Então Jesus, ele pega o barco, um dos barcos, que ali a palavra de Deus diz que havia 2 barcos. Então Jesus pega, sobe em um e vai um pouco afastado da terra. Ele não vai no mais profundo do mar. Ele simplesmente afasta um pouco para que o povo tivesse acesso de ouvir a palavra que ele iria ministrar. Mas aí você já começa a entender que, será que Jesus pediu permissão para entrar nesse barco? Será que Jesus, ele perguntou primeiro, que o barco aqui diz que é de Pedro, que é de Simão Pedro? Então nós precisamos entender que Jesus, ele não pediu permissão a Pedro para subir naquele barco. Havia 2, mas Jesus, ele era soberano, ele era o Senhor de Pedro. Então Jesus, ele invade, Jesus, ele ultrapassa o que nós dizemos? Não. Há 2 formas diferentes de interpretar isso aqui. Pedro, ele já conhecia Jesus. Se você olhar no capítulo 4, você vai ver que Jesus já visitou a casa de Pedro. E na casa de Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro já tinha Jesus como seu Senhor, era senhorio de Pedro. Então não precisava Jesus pedir permissão, mesmo que se pedisse, ele daria. Mas Jesus, ele não pede, ele sobe no barco de Pedro. Então você já entende que Jesus já era o Senhor de Pedro. Mas por que escolheu o barco de Pedro? Será que ele era o mais bonito, o maior, o mais limpo, o mais organizado? Não, é porque Pedro sabia quem era Jesus. E assim somos nós nos dias de hoje. Jesus, ele não invade nossa casa. Jesus, ele não invade o nosso coração. Se você ler em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei, cearei com você e você comigo. Então, para a salvação, Jesus vai bater na porta do nosso coração. Mas uma vez que Jesus entrar em nossa vida, tudo que nós temos pertence a Ele. A sua casa pertence a Ele, a sua família pertence a Ele. Então Jesus, ele tem total liberdade de chegar e trazer uma palavra, de trazer um conforto, ou de trazer um confronto que às vezes estamos fazendo errado. Uma vez que demos essa liberdade para Jesus, Ele não vai invadir nosso coração da forma que Ele quer, não. Ele respeita, está em Apocalipse. Mas uma vez que Pedro o aceitou, Jesus se tornou o Senhor de Pedro. Então não precisava de Pedro dizer sim ou não. Jesus, ele tinha total liberdade. E assim somos nós nos dias de hoje. Se estamos na igreja, se abrimos um dia a porta para Jesus, não se preocupe, irmão, Ele é dono de tudo que você tem, de tudo que eu tenho. A sua casa é dele, Ele tem total liberdade. O seu casamento é dele, o seu trabalho é dele, o carro é dele. Então Jesus, ele tem esse senhorio sobre nossas vidas. Então você começa a entender que um dos pontos para nós trabalharmos nessa manhã é o senhorio de Deus, de Jesus sobre nossas vidas. Então Jesus, ele tem todo o controle da situação. Talvez muitas pregações sobre esse texto vai dizer somente sobre a multiplicação, né, a pesca milagrosa
que aconteceu nesse cenário. Mas há uns pontos que nós precisamos entender, que Jesus ele tem total controle sobre a minha e sobre a sua vida. Não importa a luta que seja, se Jesus entrou no seu coração, Ele tem controle de tudo, Ele sabe de tudo. A prova vai vir? Vai, mas Ele vai nos capacitar de sair dela. A doença vai vir? Pode vir, porque no mundo teremos aflições. Isso abrange todas as áreas, seja financeira, seja no matrimônio, seja no trabalho, seja na saúde. Deus está no controle para que nós possamos crescer lá na frente. Talvez passamos por situações hoje, para Ele se mostrar cada vez mais o senhorio dEle sobre nossas vidas, e nós entendemos que somos total dependentes dEle. Não é o irmão do lado, não é o irmão do outro, mas sim é Jesus Cristo de Nazaré que supre as nossas necessidades. Então cada prova que nós passamos é um desafio a mais que Deus quer nos capacitar lá na frente. E quando olhamos para senhorio na Bíblia, nós olhamos para um homem também chamado José. José, todos conhecem a história de José, José do Egito, o famoso José do Egito. Havia um senhorio sobre a vida de José que nem ele mesmo sabia. José sonhou na sua adolescência, na sua infância. Sonhos de José foram mencionados na Bíblia. Aí você vê que José sonhou. Teve mais 3 sonhos depois de José. Teve o de José, depois teve o do padeiro, depois teve o do copeiro e depois o de Faraó. Mas há uma ordem de escala que só Deus sabe, só Deus entende, só Ele pode nos revelar no dia certo. Se você observar bem, José foi o que sonhou primeiro do cenário. José ele teve o primeiro sonho lá atrás, na sua infância, na sua adolescência. E a Bíblia nos mostra isso. E em certas ocasiões que foram acontecendo com José, o padeiro sonhou também. Depois o copeiro sonhou. Depois Faraó sonhou. Aí quando nós voltamos para esta passagem, você vai ver que há 2 barcos. Jesus escolheu um, mas em mensagem nenhuma, em palavra nenhuma da Bíblia, mostra que Jesus, ele desprezou o segundo barco. Mas por quê? Porque há uma senha, irmão, para nossas vidas que nós não sabemos qual o dia que ela vai ser. A mesma coisa é a morte. Nós sabemos que todos um dia irão morrer. Que uns morrem cedo, outros morrem tarde, mais velhos. Eu peço que todos aqui venham morrer lá depois dos 70, porque a Bíblia fala que até os 70 ainda está tranquilo. Passou de 70, né, aí já fica mais complicado, aí já dá trabalho. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é que todos nós temos uma senha. Às vezes você recebe, eu recebo uma palavra de Deus, essa palavra falou comigo. A gente quer receber aquele conteúdo da mensagem amanhã. Mas essa mensagem ela é uma senha, a gente pega ela, guarda e fica aguardando, fica esperando. Este segundo barco, em momento nenhum, ele também pegou águas e foi para outro lado. Ele não desprezou a escolha de Jesus. Ele esperou paciente naquele mesmo local. E Jesus pega o barco de Pedro e vai um pouco para as águas. E então você vê que há uma senha para nossas vidas. Jesus escolhe um barco, não desprezou o segundo barco. O segundo barco também não desprezou a escolha de Jesus. Ele ficou ali quieto, calado, esperando, ouvindo a mensagem de Jesus. E voltando para José, você vê que José teve um sonho, teve a sua senha. Mas não quer dizer que José sonhou primeiro, que tem que realizar primeiro. José sonhou primeiro, mas teve outros 2 sonhos que teriam que ser realizados. O do padeiro e o do copeiro. Então, às vezes, nós queremos receber algo de Deus, recebemos a mensagem, guardamos e esperamos que amanhã, segunda-feira, ou no próximo domingo, aquilo se concretize. Mas com Deus é diferente. Deus tem a forma certa, o tempo certo, para trabalharmos em nós, para recebermos aquilo que Deus tem nos dado. Então você já vê que José ele sonha, mas José não sabia qual era a realização do seu sonho. A Bíblia não menciona que José decifrou o seu sonho. José decifrou o sonho dos outros. Por que isso? Porque o sonho que Deus tem para você não é para você decifrar, é para você viver. O que Deus sonhou para você, o que você tem sonhado em Deus, vai se realizar. Por quê? É assim Deus quer fazer. Assim foi com José. José sonhou, ele não decifrou o seu sonho, mas José decifrou o sonho dos outros, mas aguardou o seu sonho, porque havia um senhorio sobre José. Aí você vê que José foi vendido, foi levado, foi para a casa de Potifar. Potifar não, Jesus.
Potifar, exatamente, Potifar. E ali Potifar, ele como escravo, nota nele algo sobrenatural, porque havia senhorio sobre a vida de José. Então José, de escravo na casa de Potifar, Potifar fala assim: olha, toma conta de tudo, está tudo em tuas mãos. E José começa a exercer, porque ele se destaca de escravo ao líder ali da casa. Ele só não tinha liberdade com a esposa de Potifar, mas ela, vendo todas as perfeições sobre a vida de José, ela tenta armar uma cilada para ele. E nessa cilada, José vai preso, todo mundo conhece. José entra como prisioneiro, mas sai de lá com a chave na mão. Ele começa como prisioneiro, e lá também se destaca como senhorio, o senhorio de Deus na vida dele. Ali ele fica como chefe da guarda, ele fica tomando conta de tudo. Por quê? Havia um senhorio sobre a vida dele. E quando nós olhamos mais um pouco, você vê que Faraó sonha. Faraó tem aqueles sonhos ali, para ele pesadelos, ele não entendia, chamava seus mestres, seus doutores, ninguém decifrava. Mas José chega como escravo, como prisioneiro. Ele não chega como senhor. Ele chega, decifra o sonho e fala: olha, vai acontecer isso, isso e isso. Separa entre os teus homens alguém para fazer isso, isso e isso. Então Faraó olha para ele e diz: mas onde encontrarei uma pessoa como você? Você será o governador do Egito. Então ele entra como escravo diante de Faraó e sai diante de Faraó também como governador. Havia um senhorio sobre a vida de José. Assim também havia esse mesmo senhorio sobre a vida de Pedro. Jesus escolheu o barco dele porque sabia que Jesus era o Senhor dele. Então você começa a entender que há um senhorio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jesus tem total liberdade para estar no nosso meio, para realizar, para usar aquilo que nós temos, porque tudo que temos pertence a Ele. A minha casa, a sua família, a sua casa, meu carro, seu carro, nosso trabalho, tudo é de Deus, tudo do Senhor. Porque se um dia abrirmos o nosso coração, irmãos, fique tranquilo, Jesus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Então o primeiro ponto é esse: o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então nós precisamos andar segundo a Tua palavra. As demais coisas Ele vai fazer ao favor do Teu povo. O segundo ponto é o que? É o zelo. É o zelo que Jesus vê sobre a vida desses pescadores. A palavra mostra que esses homens pescaram a madrugada toda, a noite toda, e nada pegaram. Nada aconteceu. Então Jesus vê que esses homens, depois de frustrado à noite, cansado, fome, talvez sede, eles lavam a rede para guardar. Jesus olha e deve imaginar assim, que se esses homens têm zelo com o material de trabalho dele, eles terão zelo com a minha palavra. Esses homens têm zelo com o material que eles usaram. Na pesca não saiu nada, mas a rede voltou suja, embolada, embaraçada, mas eles limparam, dobraram e guardaram. Esses verdadeiramente são os meus discípulos. Então Jesus os chama para voltar ao mar. Lá na frente você vê a pesca maravilhosa que aconteceu. Porque havia um zelo com as ferramentas de trabalho. Então Jesus vê que havia um zelo com a palavra dele. Havia um zelo garantido que a palavra seria pregada, que a palavra seria colocada em prática. Então você começa a entender que nós precisamos ter um zelo com a palavra do Senhor. Nós precisamos zelar por aquilo que tem nos dado dia após dia. Quarta-feira, domingo, quando você lê a palavra do Senhor, precisamos ter zelo com o que Deus tem nos entregado, que é a mensagem, que é a palavra dele. E quando nós olhamos por zelo, irmão, você vai ver no Velho Testamento, que na construção grandiosa, que foi o Templo de Salomão, havia um zelo tão grande com as coisas de Deus, que a palavra de Deus diz que naquela construção daquele tamanho, não se ouviu nenhum batido, nem de martelo, nem de ferro, nem de objeto nenhum. Olha o tamanho do templo de Salomão. Olha o que a palavra diz, que não foi nada batido, não teve barulho na casa de Deus, na construção do templo. O que é isso? As pedras, elas foram lavradas no seu próprio local. O ouro, a prata e o bronze, a mesma coisa. As árvores foram também cortadas no mesmo local onde elas foram arrancadas. E tudo foi o que? Encaixe. Foi chegar no templo, não houve barulho, foi uma pedra no seu lugar, o ouro no seu lugar, cada um no seu lugar.
E é esse mesmo zelo que devemos ter com a casa do Senhor, com a palavra de Deus. Cada um aqui dentro tem um propósito, tem um trabalho a fazer. Uns vão pregar, outros vão cantar, outros vão orar, outros vão administrar. É o zelo com a casa do Senhor. Então, se você está nessa igreja, irmãos, eu sei que existe um zelo seu com a casa do Senhor. Existe um zelo seu com a palavra do Senhor. Aqui não é lugar de barulho. Não é lugar de cada um chega, se não faço, eu fico com raiva. Não. A casa de Deus é isso. É cada um no seu local. Cada um fazendo devido à forma que Deus assim determinou. Então, temos um grupo de voluntários maravilhoso na igreja. Começamos alguns meses atrás. Cada um está fazendo a sua parte. Cada um zelando pela sua data, cada um zelando pelo seu ofício. Para quê? Para que haja essa comunhão gostosa. Por quê? Para que não haja barulho, para que não haja contenda. É assim que aconteceu no templo de Salomão. Cada coisa no seu local. E se desse algum barulhinho, que a Bíblia não relata, mas se desse, pode ter certeza, Salomão falou assim, essa pedra não é daí. Olha, a planta não é desse local. Aí leva para lá e coloca lá. Porque cada coisa tem seu devido lugar. Assim é a casa do Senhor nos dias de hoje. Precisamos entender que somos uma peça, somos um corpo, cada um numa função, para que a obra de Deus ela venha andar com excelência, para que a obra de Deus venha ser pregada, mencionada. Assim é nos dias de hoje, para que nós possamos levar o Evangelho de uma forma simples, que é a palavra do Senhor. Não preciso pular, não preciso gritar. Cada um tem uma forma de pregar, de louvar, mas que seja na essência da palavra do Senhor, com zelo com aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida, para que possamos fazer que essa engrenagem, ela continue sem parar na presença do Senhor. Aleluia. E nós continuamos a entender que a palavra do Senhor aqui, ela continua nos dizendo que precisamos entender o senhorio de Deus, de Jesus em nossa vida. Precisamos ter um zelo com a palavra do Senhor. Precisamos entender que Jesus, Ele quer nos levar a algo além das margens do rio. Se você entender águas rasas na Bíblia, águas rasas quer dizer palavra, ensinamento. Se você quer entender águas profundas na Bíblia, aí é algo diferente. Aí é Deus nos levando, é Deus me levando, Deus te levando a um profundo da palavra dele. Jesus, se fosse pegar o barco e ir adiante, a mar adentro, não teria ensinamento para aquele povo. Então, águas rasas na Bíblia é o ensinamento que nós ouvimos da palavra do Senhor. Águas profundas, aí já é Deus separando e levando para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor. E é o que nós precisamos entender é que a palavra está sendo pregada, ela está sendo ministrada, ela está sendo ensinada. Mas vai haver um momento que Deus vai ter um particular com todo mundo. Deus quer profundidade a mais conosco. Então Ele vai levar. Então nós precisamos guardar a palavra que está sendo ensinada, para que no momento certo, lá na frente, que Jesus venha ter total liberdade, nos levar. Opa, esse passo já passou. Então vem cá, quer ter um pouquinho mais de águas profundas com você, para que você entenda mais da minha palavra. E quando nós olhamos para águas profundas e águas rasas, nós precisamos entender o que? Discernimento. Discernimento da palavra de Deus. É você estar na igreja e entender o que está sendo pregado. É você entender que se alguém se levantar um dia lá fora trazendo uma palavra para você, você vai ter o discernimento de entender se aquilo é de Deus ou se aquilo é do homem. Então, águas rasas é para quê? Para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor, esse ensinamento que estamos tendo. Então não adianta ficar aí fora, não dizendo nós, dizendo o povo que se ilude com certas coisas, é o tal da internet, é o tal que tem umas lives aí que misericórdia, eu não vejo, mas tem hora que parece que saem às 10, uma da outra, assim, você abre e tem aquele monte. E ali você não sabe quem está por trás daquilo. Você não sabe a vida de Deus daquela pessoa, você não conhece, não está no seu convívio. Pode acontecer de alguém profetizar algo, irmãos, pode acontecer, mas é uma chance de 1% de 100, porque você não conhece a vida daquela pessoa. Irmão, se Deus tiver que te revelar algo, Ele não vai te expor. Ele vai chegar, alguém vai chegar no seu pé do seu ouvido e vai te dizer, ou a própria palavra de Deus, ela vai revelar a você. Então você vê que por trás dessas redes sociais, o que mais tem é gente tentando enganar as pessoas. Uns parecem Chico Xavier, fica assim, ó, só escrevendo. Aí os irmãos, as irmãs,
fica lá assim, misericórdia, eu recebo, dá meu nome aí, o que tem para mim? Irmãos, não precisa disso, é palavra de Deus. Tem gente ali que, eu já ouvi dizer que chega no final, ele está caçando a oferta. Você não sabe se a pessoa tem uma igreja, se está debaixo de um pastorado, se a pessoa realmente é um pastor, se é um homem ou mulher de Deus. Então tome cuidado. Por quê? Precisamos ter discernimento do que vamos ouvir. Aí quando olhamos para discernimento, nós olhamos para Maria, mãe de Jesus. O anjo chega, salve, salve, agraciada, Pai do Senhor. O que está acontecendo? Você vai ter um filho. Não, mas espera aí. Sou virgem, não tenho marido. Que papo é esse? Então ela o quê? Ela tinha discernimento do ensinamento daquela época. Ela sabia, se fossem as outras irmãs aí, desse povo afora aí, ela disse, eita, eu recebo. Não faz sentido, irmão. Maria teve discernimento daquilo que ela ouvia dos seus pais, que ela ouvia nas igrejas, na sinagoga. Ela teve discernimento do que é de Deus e que não é de Deus. Primeiro ela falou assim, não, se revele, quem é você? Eu sou Gabriel. Opa, tudo bem, conheço, já ouvi dizer, sei quem é. Aí mais uma vez Gabriel confirma, disse, olha, visitei sua prima. Só que lá, Deus deu uma sacudida em Zacarias, uma ajeitada em Isabel, porque lá vai ser diferente. Aqui vai ser pelo Espírito de Deus que te dará esse filho. Esse filho será a luz do mundo. É o quê? Discernimento da palavra de Deus. Ela não pegou qualquer um e recebeu e pronto, acabou. Então às vezes o povo lá fora, eles querem receber algo, eles não sabem nem quem é a pessoa, como a pessoa vive, como é a vida espiritual da pessoa. É assim que devemos ter discernimento, irmão, para entender a palavra de Deus. Não precisa enfeitar, é a palavra. Eu gosto muito de citar essas partes bíblicas para explicar a Bíblia. Não adianta trazer o eu sou, eu faço, eu tenho, não. É palavra, a palavra em si, ela se completa, ela auto se explica. Não precisa trazer o estudioso tal falou isso, as pesquisas dizem, não, é palavra de Deus. É simples, no dia que lermos, meditar, iremos ter revelações de Deus para nossas vidas. Então nós temos aí o discernimento de entender o que Deus quer falar conosco. A partir desse momento que temos o discernimento, saber que Jesus ele é nosso Senhor, que devemos ter zelo pela palavra dele, as coisas irão acontecer no tempo dele, não é no nosso tempo. Você talvez hoje está recebendo uma senha, algo de Deus para a sua vida, mas guarde, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser 2020, 2021, mas guarde, irmão, porque é a palavra de Deus. Então se você está cumprindo essas vontades de Deus, pode ter certeza que aqui como foi a pesca maravilhosa, maravilhas vão acontecer na sua vida. Aí você volta para o texto de Pedro. Então Jesus ele pede que Pedro se afaste. Pedro pega o barco, segue mais um pouco, a multidão fica na praia, então sai do foco da multidão. Aí já vai um trabalho de Jesus com seus homens, Jesus com os discípulos. Então ali Jesus ordena que Pedro lançasse as redes. Então você vê que Pedro, ele até fala, mas pescamos a noite toda, não pegou nada, mas sobre a tua palavra eu irei jogar a rede. Lindo isso, irmãos. Por quê? Eu posso ser bom em qualquer coisa, mas se não for com Jesus, não presta, não vale nada. A palavra de Deus não mostra que Pedro, em outras passagens, pescou nada se não fosse em cima da palavra de Jesus. Ele poderia ter sido um alto pescador desde a infância, antes de conhecer Jesus. Mas toda vez que fala de peixe, pescaria de Pedro só pesca se for em cima da palavra de Jesus. Se você canta, se eu canto, irmão, é porque é na palavra do Senhor. Se eu prego, se você prega, é porque é na palavra do Senhor. Então nós não sabemos nada, nós não podemos nada, mas quando Jesus ele ordena, as coisas acontecem. Então não é que eu sou bom, que você é bom, é porque Jesus é bom. Ele nos capacita, Ele nos chama, Ele faz ocasiões acontecer para que a glória dele seja manifesta sobre a minha e sobre a sua vida. Então Pedro joga a rede sobre a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que no 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Se você vê a pesca grandiosa em João, fala também que pegou 153 grandes peixes, mas a rede, ela foi sustentada por Jesus. Jesus não deixou que a rede rasgasse.
essa, Jesus, ele não permite que ela fique intacta. Jesus permite que ela rasgue, que ela se rompa. Então você vê uma diferença de uma peça com a outra. Aqui foi uma pesca maravilhosa, foi muitos peixes, mas a rede não aguentou. Jesus permitiu que ela rasgasse. Por que ela rasgasse? Se você continuar lendo no 7, você vai ver que Jesus ordena que aquele barco que não desprezou a escolha de Jesus fosse chamado. Assim somos nós nos dias de hoje. Às vezes o irmão recebeu uma bênção, o irmão se alegre com ele, festeje com ele. Por quê? Você está se alegrando com a bênção do seu irmão. Jesus trouxe uma bênção para o fulano. Aguarde, espere a sua, fique tranquilo, continue nos braços do Senhor. Por quê? A sua hora vai chegar, a minha hora vai chegar. Esse barco, o segundo barco, não desprezou Jesus. É por isso que eu falo que tem uma senha. Ele não desprezou Jesus. Jesus também não desprezou ele. O próprio Jesus falou: chama o outro barco. Porque os peixes são muitos. O que isso quer dizer? Jesus quer me usar, quer te usar, irmãos. Talvez a fartura que vai vir sobre a minha e sobre a sua vida é para alcançar outras pessoas. Jesus chamou o segundo barco porque ele não foi desprezado. Ele também não desprezou a escolha de Jesus. Então se alegre com a vitória do seu irmão, se alegre com o chamado do seu irmão, com a vitória da sua igreja, porque na hora certa, a abastança que vai vir sobre a vida daquele é a mesma que irá alcançar a sua vida e a minha vida. Então aqui diz que os peixes encheram os dois barcos. Os peixes lotaram os dois barcos. O engraçado é que a palavra diz que os barcos estavam quase a pique, quase afundando. De tanto peixe. Aí às vezes nós nos preocupamos, nossa, mas o irmão foi levantado diácono e já está lá no pastorado. O irmão foi levantado pastor e já está lá não sei onde, que não tem mais na Bíblia. O irmão foi levantado presbítero e já está dono de 3 igrejas. A igreja do irmão está lotada, até na tampa, como diz. Irmãos, aqui diz que o barco quase afundava. Por quê? Coisa rápida, irmão. O barco, vai em linha reta. Você pegar um barco cheio, um barco vazio, você vai ver que o barco vazio, ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. As coisas fluem, mas não tem o peso da palavra de Deus. Aí você pega um barco pesado, um exemplo desse, você vê que ele vai devagar, ele é constante. Porque ele quase afunda, quase vai a pique. Ele dá uma caída e sobe. Ele dá uma caída e sobe. Assim somos nós. Vamos devagar, cheio da palavra do Senhor. Porque às vezes você acha que está caindo, aí Jesus levanta. Aí o irmão olha e fala assim: ah, mas o irmão lá está caído. Aí você ouve a palavra do Senhor, você se levanta. Somos como esse barco a pique. Aqui estão cheios de peixe, multiplicação, pesca maravilhosa que Jesus fez. Então não fique triste, talvez se em certo momento você der uma caidinha, Jesus ele vai te levantar. As pessoas podem até dizer: ah, o irmão já era, não aguenta mais, saiu do evangelho, mas não. Temos os altos e baixos da vida, mas se temos Jesus em nossa embarcação, irmãos, tudo é mais fácil, tudo é melhor, tudo é perfeito. Então não se deixe enganar pelas falsas doutrinas lá fora. Não se deixe se enganar por aquilo que as pessoas talvez estão dizendo que é, que na verdade não são. Mas fique tranquilo, vá devagar, ouvindo a palavra do Senhor, que ela te encha cada dia mais e mais. E no momento certo, você vai ver que a vontade de Deus, ela permanece, ela se cumpre sobre a minha e sobre a sua vida. Então, nessa manhã, você entenda que o chamado de Pedro foi para receber esse milagre, mas o mesmo milagre de Pedro foi chamado para abençoar outras vidas, outro barco. Então não se assuste se você receber uma mensagem e nada acontecer. Espere o momento certo, se alegre com aqueles que têm se alegrado, porque através da vida dessas pessoas, bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que seja no casamento, na família, no trabalho, tudo, irmão, pertence ao Senhor. Se um dia abrimos a porta do nosso coração para Jesus, tenha certeza, Ele tem total liberdade para conduzir todas as coisas. Então não se fique aflito com o trabalho, com o inverno, com qualquer problema que seja. Simplesmente entenda que você abriu as portas para Cristo. Faça merecer. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Porque só assim nós temos a plena certeza que a hora certa, aquilo virá à tona sobre a minha e sobre a sua vida. Então, essa é a mensagem que Jesus tem para nós nesta manhã. Aplauda o Senhor.
sua vida, em nome de Jesus. Pastor, com a palavra em nome do Senhor. Santo é seu nome. Obrigado.